Oi gente, meu nome é Bruna Grassi e eu tô passando para te dar uma dica muito bacana. Para quem não me conhece, corre agora, digita lá no seu navegador brunagrassi.com.br, se inscreva no site e receba dicas gratuitas de fotografia no seu e-mail. Mas gente, presta bem atenção. Coloca o seu e-mail de verdade e coloca o seu melhor e-mail para você de fato poder receber as dicas gratuitas de fotografia. Lá eu falo sobre muitas coisas, qual for arts, como expor fora do país, como conseguir melhores resultados na sua fotografia de shows, de espetáculos, como fotografa crianças e por aí vai. Além disso, já dei várias dicas muito bacanas de como, por exemplo, avaliar um equipamento usado antes de comprar. Você sabe o que você tem que fazer? Não? Então corre agora, vai lá no site brunagrassi.com.br, coloca lá, clica em se cadastrar, coloca o seu melhor e-mail, de novo, o melhor e-mail, aí você vai lá no seu e-mail, clica em confirmar a inscrição para que a gente saiba que você de fato é uma pessoa e não é ali um robozinho querendo gerar spam, essas coisas todas. Fiquem super tranquilos porque todo o meu conteúdo ele é gratuito, tá, gente? Então vocês não vão pagar nada para ter acesso a esses artigos gratuitos aí no e-mail de vocês. Outra coisa, antes da gente começar a entrar no assunto que é maravilhoso que eu vou falar hoje para vocês, fica aí de sugestão para vocês também receberem mais dicas gratuitas através das redes sociais, Bruna Grassi Foto, tanto para o Facebook, quanto para o Instagram, quanto aqui para o canal do YouTube. Por que que eu tô falando isso, gente? Porque em cada rede eu coloco dicas diferentes, justamente para que você possa colher o máximo possível de informações sobre essa área que é tão restrita, que é tão difícil acesso, né? Quando eu comecei, se eu tivesse alguém ali me mostrando todo o passo a passo, o caminho das pedras para fotografia de shows, nossa, e teria facilitado, aí eu teria ganhado muito tempo, muita experiência em pouco tempo, na realidade. Mas vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou a Bruna Grassi e é um prazer, uma grande satisfação passar aqui para vocês um pouquinho do meu conhecimento. Maravilha? Então, quem tá no YouTube, dá um pause agora no vídeo, clica aí em se inscrever, bate aí o sininho para que você possa ficar sempre atualizado com as novidades. Maravilha, gente? Então, bora lá pro conteúdo porque tá fervendo. A nossa dica de hoje com uma pergunta muito clássica de um assunto que é muito corriqueiro, gera muitas dúvidas e que algumas pessoas aí tendem a usar o modo automático. Eu já vou explicar que não deve usar o modo automático da câmera fotográfica para fotografia de shows e espetáculos. Maravilha? Olha só. Pergunta da dica. Vamos lá. Pergunta: como utilizar o ISO na fotografia de shows e espetáculos? Você sabe? Você sabe como utilizar ou você é daquelas pessoas que simplesmente coloca no modo manual o ISO? Então vamos lá, sua câmera está configurada no modo manual, mas você internamente vai lá e coloca o ISO no modo automático. Isso é positivo ou isso é negativo? E aí, qual é a sua opinião? Deixa aí para mim nos comentários o que você acha, mas escreve agora, porque senão você vai ver o que eu vou falar e aí você vai mudar de opinião. Quero ver, coloca aí nos comentários para mim o que você acha que deve ser feito. Utilizar o ISO para fotografar shows e espetáculos no modo automático ou no modo manual? Não deve utilizar o ISO no modo automático. E eu vou explicar para vocês por quê, ok? O ISO é uma medida de sensibilidade, tá? A grande responsabilidade dele é dizer para o sensor do seu equipamento digital qual é a graduação que ele vai atuar para aquela luz ambiente em questão. Então, quanto maior é o número do ISO, mais sensível o seu sensor estará para captar a luz. Quanto menor for o número do seu ISO, menos sensível estará o seu sensor para captar a luz. Ok? É simples, não tem muito mistério em relação a isso. Praticamente, o que acontece? A gente tem que entender o seguinte, que quanto maior for o número do ISO,
mais ele vai exigir do nosso sensor. E todas as vezes que a gente muda o nosso ISO, se vocês forem mudar aí no equipamento de vocês, vocês vão perceber que o ISO, ele corresponde a uma escala. Ele vai de 100 para 200, 400, depois vai para 800, 1600, 3200 e algumas câmeras full frame chegam a mais de 100 mil de sensibilidade o ISO. Isso, se vocês forem perceber, gera uma escala e a cada alteração do ISO você está deixando o seu sensor 2 vezes mais sensível para essa luz ambiente. Olha a nossa cena, estamos fotografando o que aqui, gente? Shows e espetáculos. Então, se você levar muito o seu ISO, que geralmente nessa área da fotografia a luz ambiente já é uma luz artificial, né? É por luz cênica. O que acontece? Já é com uma intensidade determinada para criar um ambiente, para criar um efeito, uma sensação, uma emoção. Não é uma luz feita para iluminar o ambiente. É uma luz feita para provocar uma emoção. Anotem isso, gente. Isso aqui é sensacional. É, assim, o pulo do gato. Se vocês entenderem essa linha, vocês vão perceber que o produto final da fotografia de shows não necessariamente tem que ser uma fotografia 100% iluminada. E aí dá uma paz de espírito pra gente e faz com que a gente comece a entender qual foi o objetivo de criação daquela luz. Tem um vídeo aí para trás que eu falei sobre, falei rapidamente sobre a construção da iluminação nas primeiras músicas do show da Norah Jones, que teve agora em São Paulo. Então, quem não viu, fica aí de sugestão para dar uma estudada, tá? Voltando, se a gente entender que a fotografia de show, que a iluminação do show e do espetáculo em questão que a gente está não foi feita para iluminar geral, para todo mundo ver tudo e etc., a gente vai começar a perceber que o nosso foco, o nosso objetivo de configuração não necessariamente tem que ser com o máximo de claridade possível. E aí a gente precisa sim ter luz entrando no nosso sensor para ser registrado, mas a gente vai poder fazer o quê? Trabalhar com os outros recursos de configuração do nosso equipamento, que são diafragma e o nosso obturador. Então, a gente configurando esses dois de acordo com o ISO base que a gente tem, a gente consegue ter aí uma liberdade maior para criar e para fotografar, tá? O que eu quero dizer com isso? ISO base. Um dos principais elementos e de necessidade do fotógrafo, né, que difere o fotógrafo do profissional para o amador, é o controle do seu equipamento. E eu vou falar isso muito aqui nesses próximos vídeo-aula que eu vou gravar para vocês, de diquinhas, né, concretas, que você já pode pegar o seu equipamento e fazer junto comigo, que é o controle, o domínio do seu equipamento. Então, quanto maior for o seu controle em relação ao equipamento que você estiver utilizando, maior liberdade de criação e de registro fotográfico você tem, ok? Isso parece ser muito simples, muito óbvio, mas muitas pessoas apelam aí para os atalhozinhos, para os truquezinhos, para que não precise tanto pensar ali no momento, no exato segundo que você tem para fazer a fotografia, tá? Então, gente, primeira coisa que vocês têm que fazer antes de se arriscar no universo da fotografia digital ou da fotografia, especialmente falando dos shows e dos espetáculos, o que é? Prestem bem atenção no equipamento de vocês e entendam qual é o limite, o número de sensibilidade do seu sensor, limite, antes de começar a aparecer algumas falhazinhas no registro, alguma falta de informação que vai provocar o ruído, tá? O ruído nada mais é do que o efeito de granulação que a gente tinha nos filmes analógicos, tá? Na fotografia digital a gente chama o grão de ruído. O ruído é uma falta de registro, de sensibilidade, de iluminação. Você deixou seu equipamento tão sensível à luz e tinha tão pouca luz no ambiente que não foi suficiente, não chegou luz suficiente no seu sensor, tá? Tá super sensível,
mas não chegou luz suficiente. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa a se fazer é ter controle do seu equipamento e saber qual é o seu número ISO limite, tá? A partir daí, o que você vai fazer? Você sabe, eu estou usando esse equipamento fotográfico, eu sei que a partir do ISO 3200, os ruídos vão aparecer, tá? E você não quer que o ruído apareça, porque definitivamente você não quer perder nitidez na sua foto, definitivamente você não quer perder qualidade no seu produto final. Então, se você for ampliar essa fotografia, se você for fazer um quadro muito grande, se você for fazer até um outdoor, por que não? Às vezes você é contratado para fazer uma imagem publicitária, você não vai querer perder, então, qualidade nesse produto final, tá bom? Então, o primeiro passo é dominar o seu equipamento, conhecer o seu equipamento fotográfico, saber qual é o número limite do ISO, que a partir daquele número você vai começar a ter problema. Quando você tem isso muito claro, você consegue brincar com os pilares da fotografia, que são abertura do diafragma, velocidade do seu obturador e a sensibilidade do ISO. Na fotografia de shows, por que a gente não recomenda, eu pelo menos, não recomendo utilizar o ISO automático? O que vai acontecer? A sua câmera, o seu equipamento vai pensar por você e ele vai determinar esse valor do ISO a partir das outras duas relações que você tem entre abertura do diafragma e velocidade do obturador. Ou seja, quanto mais você alterar esses seus elementos de diafragma e obturador, mais vai oscilar esse número ISO. E, pasmem, o seu equipamento pode elevar o seu ISO ultrapassando aquele seu limite base, que você já conhece o seu equipamento e sabe que vai começar a dar problema, vai começar a aparecer os indesejados ruídos, e vai alterar sozinha, ela vai fazer tudo sozinha, ela vai fazer esse cálculo de equalizar a sua fotometria sozinha, e ela vai determinar o ISO para você. Pronto, você não vai ter como controlar a qualidade final do seu equipamento. Portanto, qual é a minha grande dica, grande sacada? Não utilize o automático e para isso conheça precisamente o limite do seu equipamento fotográfico. Sem erro, sem mistério. Você vai lá, entende qual é o número limite desse seu equipamento, determina esse valor e pronto, não ultrapassa ele, recorre a outros elementos, tá? Bruna, posso utilizar o flash? Não. Gente, não pode utilizar o flash na fotografia de shows e espetáculos. Aliás, de jeito nenhum você me apareça para fotografar um show e um espetáculo com um flash. Seja o flash pop-up, seja o flash externo. Para dar uma ajudinha aí na iluminação? Não, gente, não pode. Claro que não. Veja, eu estava falando agora há pouco justamente que a luz, a iluminação criada, desenhada pelo diretor artístico, pelo diretor de iluminação, né, pelo iluminador, pelo cara que vai criar um mapa de luz do espetáculo, tanto do teatro quanto da dança, ou até mesmo do show, existe um pensamento por trás, né, da iluminação. Na maioria das vezes, a iluminação corresponde a uma sensação, a uma atmosfera, a criar um ambiente, inclusive chegando até a determinar espaços. Então, a luz ela pode ser uma transição temporal dentro de um espetáculo teatral, por exemplo, dentro de um show, de um festival, pode criar atmosferas e sensações, né? Efeitos visuais belíssimos, né? Então, um show da Luísa Posse, por exemplo, com o De Maria, foi maravilhoso. Eles encheram de luzinhas como se fossem estrelas no céu. Então, imagina se eu jogo ali um flash e a luz do flash muito mais forte do que a luz cênica. E aí, o que vai acontecer? Evidentemente que a luz do flash vai sobrepor a luz cênica e vai apagar vários detalhes. Né? Isso até pode até virar um high key, dependendo da configuração. E se você não sabe o que é high key, tá na hora de correr lá pro Facebook, pro Instagram, Bruna Grassi Foto, e pegar essa dica. Ou
correr lá para o site, se cadastrar e pegar o artigo que eu falo sobre high-key, falo sobre low-key, contra-luz e um monte mais de coisas. Então, gente, espero que vocês tenham curtido essas dicas. Espero que vocês levem essa diquinha aí no fundo do coração. Não utilizem o ISO no modo automático. Muito importante, tá bom? Se você tiver mais dúvidas, se inscreva aqui no canal, manda mensagem para mim, manda um e-mail, tá bom? Se você não quiser comentar nas redes sociais, fala comigo através do e-mail, brunagrace, contato@brunagrace.com.br, que eu respondo. Aliás, esse vídeo está sendo uma resposta de um aluno que me mandou um e-mail perguntando: Bruna, como que eu utilizo o ISO? Que configuração eu uso? Qual é um ISO de referência para shows? Gente, não existe essa regrinha, tá? A fotografia, ela é sobretudo pela experiência. Ela não é uma receitinha de bolo. Se é show na praça, o ISO é X. Não, isso não existe. Vocês vão precisar ter um ISO inicial, fazer um teste de luz nos primeiros segundinhos do show, fazer a sua fotometria, partir de um número de referência pela sua experiência, pelo seu conhecimento. E essa dica que eu já te dei aqui já vale aí alguns shows de experiência, hein, gente? Então vocês já estão partindo aí não do zero, mas de pelo menos 4, 5 shows que vocês poderiam ter feito aí para chegar a essa conclusão, tá bom? E evitei que vocês perdessem aí diversas fotos nesses testes. Gente, e agora chegou a hora do estudo de caso. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas fotografias de shows aleatórios para vocês entenderem exatamente o efeito da baixa luminosidade. Eu vou focar aqui, sobretudo, no último show da Nora. Por quê? Porque aconteceu agora, porque tá fácil aqui de eu pegar no HD e, enfim, isso, tá aqui facinho pra vocês. Eu acho que vocês vão gostar, mesmo porque a Nora Jones, ela é fantástica, uma voz maravilhosa, e foi lá no EDA, num espaço que eu adoro fotografar, lá em São Paulo, meus queridos. Beijo, gente, beijo, Fabi. Gente, então tá. O primeiro show que eu vou trazer aqui, eu vou trazer um outro também, da Nora Jones e da Paula Toller, que foram os dois últimos que eu fotografei, estão bem fresquinhos aqui na memória. Esse especificamente, da Nora Jones, eu fiz um comentário estudando um pouquinho a luz, não vou me detalhar nesse assunto, porque já falei, vai lá ver o vídeo, muito bacana, é curtinho também, rapidinho, é um estudo muito rápido, mas que dá para vocês entenderem bem sobre essa atmosfera criada com a iluminação, tá? Mas o que eu quero chamar atenção aqui para essa fotografia que vocês estão vendo aí em cima é o quê? Vocês veem que tem muito tom de azul, numa paleta de cor, né? Em alguns momentos ali você tem uma cor muito rosa, né? Que tem uma paleta de cor de azul para rosa, quase que um roxo. E essa intensidade, essa tonalidade de cor, ela compete muito com os tons de pele, né? Com cabelos e tons de pele. Então veja, se você deixar o ISO muito sensível, não vai chegar tanta luz ali no piano, que está muito escuro, vocês estão vendo, né? Não vai chegar tanta luz assim ali no tom de pele dela, vai confundir um pouquinho esse tom mais rosa, roxo e azulado. Você vai perder um pouco de detalhe da pele. E veja, a gente está aí a uma distância gigante do palco. Vou colocar uma outra imagem agora para vocês aí darem uma olhada. A distância que os fotógrafos estavam do palco. Então veja, quanto mais longe eu tô, menos luz chega no meu sensor. Agora, se eu elevo muito a sensibilidade do meu ISO, o que vai acontecer? Onde não está chegando luz, eu vou ter muito ruído. E aqui a gente pode ver nos refletores, e principalmente nesses tons do preto, um pouquinho mais trazendo cor pra gente, que o ruído já existe. Só que nesse caso é um ruído tolerável, ele é aceito, não é um ruído que interfere e machuca os olhos, né? Que machuca a percepção e que interfere na nitidez e na qualidade da imagem. É um ISO tolerável, aceito, ok, dentro dos protocolos, tá tudo certo.
tá? Mas vocês vão perceber, e aí eu tô forçando mais agora a edição, né? Fiz uma edição um pouquinho mais forçada para vocês verem o que acontece se a gente subir muito esse ISO, tá? Ele não vai ter tanta luz chegando no sensor, vai faltar informação para esse registro e você vai ter aí um grande problema de nitidez. E uma outra fotografia, também brincando com os tons de azul, mas aí é o show da Paula Toller, né? Dê uma olhadinha. Lembra que eu falei que a fotografia de shows e espetáculos deve respeitar a criação de iluminação do evento em si, se é um show ou se é um espetáculo? No caso aqui do nosso show, que a gente está analisando, vocês podem perceber que as pessoas ali atrás estão com baixa luminosidade, porque o foco é para a cantora. Então, se eu quebro essa barreira, se eu pego e jogo um flash direto nessa imagem, o que vai acontecer? Eu vou desconstruir esse ambiente criado pelas diferentes intensidades de luz desenhada pelo iluminador do show. Então, se eu simplesmente jogo uma luz artificial mais forte do que essas, eu deixo todo mundo iluminado de forma igual, que vai contra a proposta de iluminação criada para esse show. Maravilha, gente? Então é isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado e continuem então comigo aqui nas redes, mandem as sugestões de vocês, as dúvidas, que eu produzo conteúdo para te ajudar a caminhar na fotografia junto comigo. Maravilha? Clica aqui, inscreva-se, balança o sininho aí para não perder nenhuma novidade do canal. Vai lá no Facebook e no Instagram, Bruna Grassi Foto, deixa o seu recadinho pra mim, diga o que você achou sobre esse vídeo, escreve aqui também nos comentários, partilha aí, vamos todo mundo caminhar junto, entendendo um pouquinho mais sobre essa arte que encanta a todos nós, que é a fotografia digital. Beijo, até a próxima, tchau!